Oi, gente, tudo bom? Para a gente conhecer um pouco mais da cultura junina, hoje a gente precisa conhecer um pouco sobre o que é cultura. E a cultura é um conjunto de valores, tradições, roupas, comidas, lendas, parte do folclore, a arte de um lugar e até mesmo o seu sotaque. Tudo isso faz parte da cultura de um povo. Faz parte da cultura nordestina os festejos populares. E é claro que as festas de São João ganham muito mais destaque nessa época. Cada estado do Nordeste tem sua forma de festejar, mas tem coisas que não ficam de fora. As bandeirinhas, os balões, as fogueiras, os trajes típicos e principalmente as comidas juninas. Tudo isso faz parte da cultura nordestina, de uma parte da cultura brasileira e com certeza você já deve ter vivenciado a experiência dos festejos populares de São João, né? Falando em bandeirinhas de São João, será que você já viu alguma imagem como essa que está na tela? Tem uma fachada com várias bandeirinhas coloridas. Essa é uma obra de Alfredo Volpi. Você já ouviu falar nesse artista? Não? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a obra dele e sobre esse artista também, para a gente ver a atividade que a gente vai fazer hoje. Alfredo Volpi nasceu na Itália, mas morou no Brasil por muitos anos e foi aqui no Brasil onde desenvolveu algumas técnicas que o fizeram famoso. A principal característica das suas obras era utilizar formas geométricas e foi aí que ele ficou conhecido pelas bandeirinhas. Mas não só por isso, ele gostava de mesclar a cultura popular e a arte erudita em suas obras, principalmente usando cores fortes, que era o que chamava a atenção das suas pinturas. Essa obra que a gente está vendo se chama Catedral, criada por Alfredo Volpi em 1973 e carrega cores suaves e o clássico tema das bandeirinhas nas fachadas. Muito interessado pela cultura popular, essas bandeirinhas foram temas em diversos trabalhos, mudando sempre as fachadas das frentes de casas, de prédios e também as cores utilizadas pelo artista. As danças, as músicas, as comidas típicas, tudo isso faz parte também da cultura junina. Mas as bandeirinhas chamam bastante atenção. A gente já conheceu um pouco delas com Alfredo Volpi, mas a gente não pode deixar de lembrar que nesse período tem outros elementos que fazem parte da tradição junina, como as fogueiras. Mas acender fogueiras já está proibido e por enquanto a gente vai ficar só com fogueiras cenográficas. Mas será que você sabe a origem desses elementos, das fogueiras, das bandeirinhas, dos balões, nas festas juninas? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a origem desses elementos aqui na aula. Acompanha só! No período que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, a tradição católica era muito forte, principalmente as festas em homenagens aos santos. Por isso que no Brasil, nesse período do mês de junho, se comemoram as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro. E sempre eram penduradas as imagens desses santos em bandeirolas. E assim a festa foi mudando e a tradição permaneceu. Mas ao invés das bandeirolas com as imagens dos santos, as bandeirinhas coloridas tomaram parte da decoração. Seja das festas, das casas, das frentes dos espaços arquitetônicos de toda a cidade. Bandeirinhas se tornaram um sinal de alegria, colorido e muita festa nesse período junino. A gente sabe que a origem da festa junina, há muito tempo atrás, estava relacionada com uma grande festa em agradecimento à fertilidade da terra. E era por isso que era costume acender fogueiras, porque acreditavam que a fogueira ela iria espantar tudo de ruim e trazer cada vez mais coisas boas. Então a fogueira ela foi criada, a princípio, muitos anos atrás, como uma espécie de proteção, para que nada de mal acontecesse. Na tradição católica, a fogueira ela está relacionada ao nascimento de João Batista, que é o São João. E aí ela foi o sinal que a mãe de João Batista deu para avisar do nascimento dele. Essas duas histórias fazem parte da tradição sobre como a fogueira surgiu na história das festas juninas. Na aula de hoje, a gente conheceu um pouquinho mais sobre a cultura junina, entendeu o que é cultura e conheceu também sobre as obras do artista Alfredo Volpi e suas bandeirinhas clássicas. A gente conheceu também sobre
a origem das bandeirinhas coloridas na decoração junina e também sobre a fogueira. E aí, gostaram de conhecer? Mas agora eu tenho uma atividade para vocês. Acompanha só. Agora que a gente já conheceu um pouco sobre a cultura junina e principalmente sobre o artista Alfredo Volpi, se liga só, chegou a sua vez de fazer um desenho bem legal utilizando os elementos tradicionais juninos, seja bandeirinha, balão, fogueira, trajes típicos e comidas clássicas desse período. Fique à vontade, mas lembra, eu quero um desenho bem bonito, ocupando todo o espaço da folha do seu caderno e utilizando cores fortes, com elementos importantes. Capricha no seu desenho e eu já estou curiosa para ver o que é que você vai criar. E a gente se vê na próxima aula.